Alô amigos, alô amigas, nosso bom dia, bom domingo para todos. Uma alegria recebê-los aqui no nosso Toca do Leão, para o nosso cafezinho habitual dos domingos, aquela boa conversa, rápida, breve, ainda que seja, mas que nos traga uma oportunidade de reflexão, de pensarmos em coisas relevantes da vida. É uma alegria estar nessa manhã, contando com os amigos para darmos sequência do nosso trabalho no nosso canal Toca do Leão. Pedimos aos amigos que já são inscritos que acionem o sininho para receberem as novas notificações. Os que não são inscritos nos deem a alegria de se inscreverem para fortalecer o nosso trabalho e para que o YouTube nos fortaleça nessa empreitada, reconheça o nosso trabalho cada vez mais. Se acharem que o trabalho tem importância, tem valor, deem o seu gostei e compartilhem o máximo que puder com pessoas com as quais nós possamos compartilhar esse momento, essa nossa reflexão. O nosso assunto de hoje é lavando a alma. Vamos ao tema. Conta-se que uma certa senhora de uma certa idade gostava muito de fazer limpeza. A casa era de chão batido, os alumínios eram usados em fogão de lenha, mas ela tinha um esmero de buscar areia numa serrinha que tinha próxima da cidade para fazer o seu sapólio, ou saponáceo, como eles diziam antigamente. Fazer aquela mistura que dava brilho nos seus utensílios e o esmero, o cuidado na limpeza com o chão da casa, com as coisas. Era uma casa que estava impecavelmente limpa e arrumada constantemente. E ela gostava de lavar o chão no tempo de sol intenso, porque logo o chão secava, aquela poeira baixava e ela ficava tranquila dentro de casa. A netinha chegou para ela e falou: vó, mas a senhora fica fazendo essas coisas, isso dá muito trabalho, cansa. Ela falou: filha, eu tenho que lavar porque as impurezas da terra, as impurezas do chão, aquilo que está no ar, pode nos fazer mal, pode fazer mal a você, pode fazer mal a mim, a outras pessoas da casa e a qualquer um que possa vir aqui. E depois, se você começar a não limpar, não lavar, você começa a juntar sujeira e daqui a pouco a casa está cheia até de bichos, se for o caso, né? A menininha ficou ali pensativa, mas achava que a avó exagerava na limpeza, né? Tinha certamente na cabecinha da menina limpezite aguda. Na verdade, era aquele zelo que eu acho que todo mundo tem, né? Na maioria, pelo menos, dos seres humanos. O zelo com a limpeza, com a higiene, né? Há pouco tempo nós fomos instados a fazer uma coisa que rigorosamente vínhamos fazendo há séculos, né? Há milênios, e que foi inclusive questionada na época do Cristo, por que os discípulos não lavavam as mãos antes de comer, né? Nós fomos chamados pela pandemia a lavar a mão várias vezes, a lavar com álcool gel e outras providências, limpeza geral, limpeza em utensílios, limpeza, às vezes lavar até alimentos que chegavam dos mercados, com medo do contágio, medo do perigo que vinha de fora para dentro de cada um de nós, né? O vírus ameaçava a humanidade inteira, então voltamos àquele hábito antigo, ou diríamos, demos uma redinamizada naquele hábito que para muitos às vezes estava até esquecido, ou estava até meio relapso quanto a essa higiene. Nós temos o cuidado de lavar nossas roupas, lavar as roupas de cama, nós temos o cuidado de lavar os alimentos, às vezes, várias vezes, para poder apurar a limpeza, tirar as impurezas que vêm neles. Mas é uma necessidade humana, a maioria faz. Tem gente que exagera? Tem gente que tem problemas? Tem. Antigamente, lavar a mão várias vezes ao dia era toque. Tomar 2 ou 3 banhos por dia era toque, né? E naturalmente, com a pandemia, precisou se repensar essa classificação do comportamento. Por quê?
havia uma necessidade, ou nós corríamos o risco de nos contaminarmos com esse ou com outros vírus, porque o vírus tinha suas variantes. Então, aquela situação daquela senhora era compreensível, porque todos nós fazemos isso. Mas houve outro episódio com a mesma senhora, que a menininha encontrou ela orando, e ela estava muito quieta, muito calma, muito tranquila, mas balbuciava algumas palavras assim inaudíveis para quem estivesse em volta. E aí a menininha esperou ela terminar aquelas orações, aquelas reflexões, e a menininha falou: vó, o que a senhora estava fazendo? Ela falou: eu estava lavando a minha alma. Ela falou: mas a senhora não tinha lavado a casa? Já aí a senhora teve tanto trabalho para limpar as coisas, os utensílios, a casa. Ela falou: pois é, minha filha, mas a limpeza só fica completa quando você limpa a casa, limpa os móveis, limpa os utensílios, mas limpa também a sua alma. Porque não adianta necessariamente ter uma casa impecavelmente limpa, guardando impurezas, sujidades na alma. Bom, o que a senhora quer dizer com isso? Eu quero dizer que ao longo da vida, muitas coisas acontecem, né? Você já teve alguma contrariedade com alguma coleguinha de escola? Tive, vó, já tive até raiva. Ela falou: pois é, você é pequenininha e já teve motivos para ficar contrariada. Ela falou: vó, eu fiquei vários dias pensando naquilo, né? Que era um entreverozinho de criança e tal, e deve ter havido outros mais. E aí ela falou: pois é, a gente tem que lavar a alma dessas sujeiras, desses resquícios, minha filha, que vêm das situações da vida, né? Então, por exemplo, a gente às vezes guarda mágoa, guarda ressentimentos, às vezes a gente se entristece com o comportamento dos outros, às vezes nós não gostamos do que os outros nos falam, do que os outros nos fazem, e isso vai ficando dentro da gente como um lixo que a gente precisa de vez em quando limpar da própria alma. Pô, mas como é que a gente faz isso? Ela falou: através da oração. Eu lavo a minha alma conversando com Deus, pedindo perdão das minhas faltas, das vezes que eu mesmo dei motivo para outros ficarem tristes, e peço perdão se eu algum dia magoei alguém, se eu algum dia feri uma pessoa ou outra. Pode ser que tenha acontecido, né? Porque na vida, às vezes, a gente erra, nem sempre a gente vai acertar, nem sempre a gente vai ser perfeito. Então, uma hora ou outra a gente pode dar motivo de tristeza para os outros. Então, eu peço perdão, porque se eu ficar pensando com remorso do que eu fiz e não tomar uma atitude, eu acabo não resolvendo o problema, eu só mudo o lixo de lugar, né? Então, é assim que eu lavo a minha alma. Eu procuro, com Deus, acertar as minhas contas mentais. E quando eu posso, se eu sei que magoei alguém, eu vou lá e peço desculpas, peço perdão, tento ajustar as coisas, reparo o meu erro. Mas muitas vezes as pessoas não fazem isso conosco. E nós ficamos remoendo situações da vida. Então não é bom, quando você tiver algum motivo de tristeza, como esse que você me disse que teve, de aborrecimento, não fique triste, não fique guardando mágoa, não fique guardando ressentimentos. Pede a Deus que cuide para você dessa situação, dessas coisas. Quando você não puder ir lá, você mesmo pedir desculpas para a coleguinha ou aceitar o pedido de desculpas se ele vier. Naturalmente, você também pode fazer isso na sua vida. E aí, a menininha saiu, guardou aquela lição para a vida toda e sempre se preocupava em lavar a alma de alguma maneira. Às vezes a gente fala: eu lavei a alma hoje. Um indivíduo fazendo um jogo de futebol, ganhou uma partida, passou num concurso, ganhou um prêmio, ou foi gratificado pela vida de alguma maneira, a pessoa fala: nossa, lavei a alma. Ou quando ela às vezes fala certas coisas que estavam entaladas, vai lá, tira um desaforo que carregou a vida toda, ou às vezes o tempo mais que necessário ou suficiente para poder ter a oportunidade de reparar ou de esclarecer, a pessoa diz que lavou a alma. Mas na verdade não é desse tipo de higiene da alma que nós estamos falando. Estamos falando de lavar a alma
de mágoas, ressentimentos, complexos de culpa, medos, né? Cismas, lavar a alma de qualquer tipo de tristeza, de amargura. Pede a Deus para poder dar-nos a oportunidade de repararmos os erros, de ajustarmos as coisas que estão mal arrumadas, né? De termos uma oportunidade de esclarecer um mal-entendido. Enfim, nós podemos praticar essa higiene da alma todos os dias, e haveremos de fazê-lo, como tomamos banho para limpar o corpo das impurezas do cotidiano, da rua, do ar e coisas que tais, como lavamos o alimento para podermos consumir, deveremos também cuidar da nossa alma, porque segundo o Evangelho nós devemos cuidar do corpo, mas também cuidar da alma. Nós temos que praticar na alma a mesma higiene, o mesmo cuidado que nós temos na nossa vida diária, no nosso cotidiano. Ananias, quando foi libertar Paulo da sua cegueira, lá na pensão de Judas, né? Está lá em Atos dos Apóstolos 22:16, ele batizou Paulo ali mesmo e disse: olha, por que você se detém agora, né? E levanta e lava os teus pecados, lava os teus pecados em nome do Senhor Jesus, né? Então dizia: lava os seus pecados, tudo que você já fez de errado, pede perdão em nome de Jesus, pede ao próprio Cristo perdão pelos seus erros. Foi Ele que te mandou aqui, foi Ele que te enviou para que eu te libertasse da cegueira, devolvesse você ao pleno exercício da faculdade de ver. Não foi à toa que Ele te mandou, certamente, terá dito Ananias. Então peça perdão a Deus, lava a tua alma, né? Em nome do Senhor Jesus. E esse recado do Ananias, Tito também recebeu na carta que Paulo mandou a Tito, né? No capítulo 3, versículo 5, Paulo dizia que Jesus nos salvou pela lavagem da regeneração, da renovação no Espírito Santo. Então, dizia que Paulo falando a Tito que Jesus havia salvado todos aqueles a quem ele se dirigia, estava falando, todos os humanos dos seus pecados, pela regeneração, por ter lavado pela regeneração do Espírito Santo. Quer dizer, a renovação do Espírito vai purificando a nossa alma. No Sermão do Monte, Jesus exalta a limpeza da alma e a pureza da alma. Ele diz lá, no aspecto muito importante, né? Bem-aventurado os limpos e os puros de coração, porque estes verão a Deus. Olha a importância de ter o coração puro, de ter o coração limpo. Então, de vez em quando nós temos que procurar lavar as nossas almas, principalmente quando Jesus disse, né, que nós tínhamos que nos acautelarmos dos fermentos dos fariseus. O que queria dizer? Que os fariseus eram aqueles que diziam: façam o que eu digo, não façam o que eu faço. Os falsos moralistas, os ensinamentos deturpados, as lições que chegam sem exemplo, sem fundamentos morais. Então Jesus dizia: ter cautela com esse tipo de fermento. E hoje o mundo está pleno de, diríamos, falácias, versões, temas que acabam às vezes enchendo a nossa alma e a nossa mente do lixo que corre por aí, junto com algumas coisas muito importantes, até algumas riquezas. Mas sempre tem, junto com o trigo maravilhoso da vida, o joio inevitável que nós temos que tirar, separar, né? E Paulo, o apóstolo, disse, né, que um pouco só de fermento, ele escreveu no primeira carta aos Coríntios, né, que um pouco só de fermento leveda a massa toda, né? E que nós deveríamos limpar a nossa alma do fermento velho, limpar a nossa mente do fermento velho, o fermento da discórdia, da mentira, da falsidade, do sofisma, da maldade, da vingança, né? Do desamor, da falta de sensibilidade, falta de compaixão, falta de piedade,
né? Falta de solidariedade. Então, o apóstolo Paulo recomenda que esse fermento velho nós temos que limpar de dentro de nós. Quem sabe, uma boa reflexão, o reconhecimento, a oração constante nos permita fazer essa limpeza da alma, lavando a alma sempre que possível. Então, convidamos os amigos a refletir sobre lavar a alma, né? Lavar a alma na vivência do Evangelho de Jesus, na prática de tudo que é bom, de tudo que é lícito, de tudo que é correto, de tudo que é humano e de tudo que é cristão. E isso fará com que a nossa alma, limpa desses fermentos velhos, possa levedar essa nova criatura, né? Essa nova massa que nós devemos ser, segundo a recomendação do apóstolo Paulo. Na nossa vivência diária, de vez em quando, parar um pouco, fazer reflexões maduras, orações, né, humildes e reflexões saudáveis para que Deus, através de Jesus, lave as nossas almas desses fermentos velhos, dessas impurezas que vamos acumulando por aí, às vezes, sem nem perceber. Que Deus nos abençoe, nos dê a sua paz e nos permita fazer uma reflexão boa a respeito de lavar a alma com Jesus. Muita paz, até o nosso próximo episódio, quando estaremos juntos outra vez. Alegria para todos, paz na família, saúde e muito progresso. Fiquem com Deus.